Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de português. O assunto de hoje é o emprego dos pronomes demonstrativos. Este assunto você vai utilizar muito em produção textual, em interpretação de texto e ao longo de sua vida. Na produção de qualquer texto que você escrever, você vai empregar pronomes demonstrativos. O primeiro caso que veremos agora é o uso em relação ao aspecto espacial. As pessoas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira. Nós temos o primeiro exemplo aqui, do este, esta ou isto, com o te. Eu costumo dizer esse te de está comigo, está comigo. É uma maneira errônea de se expressar, mas é fácil de gravar. A teoria diz o seguinte: indica um ser que está próximo da pessoa que fala. Vamos supor que está comigo, eu estou falando, eu vou me referir estejis com te. Se eu for pegar a segunda pessoa, o ouvinte, por exemplo, eu vou usar o dois S's aqui, ó. SS, o dígrafo SS. Essa expressão aqui indica um ser que está próximo da pessoa com quem falamos. No caso, seria a segunda pessoa. A primeira pessoa, eu, te, está comigo. A segunda pessoa, você que está me ouvindo, esse. E ainda tem a terceira situação. Aquele, aquela, aquilo. Indica que o ser estiver longe de ambas as pessoas. Ou seja, não está nem comigo, primeira pessoa, nem com você, a segunda pessoa, mas está afastado de nós dois. Eu posso usar o exemplo, aquela janela, aquela porta. Está distante da primeira e da segunda pessoa. Então, quando eu estou analisando o emprego dos pronomes demonstrativos em seu aspecto espacial, quer mais ou menos dizer em que situação se encontra a primeira pessoa, a segunda pessoa ou distante dos dois. Isto também é empregado em documentos que se redigem de uma empresa para outra. A empresa que você trabalha é considerada a primeira pessoa, te, está contigo. Então, se você está emitindo um documento da sua empresa para outra empresa, a empresa que você trabalha, você vai usar a expressão esta. Esta empresa está encaminhando a essa. A empresa que você vai redigir o documento, você vai usar o dígrafo SS, os dois S's, essa empresa. Primeira pessoa, este. Segunda pessoa, essa. Vale também para empresas. A empresa que você trabalha se chama esta empresa, esta unidade, este departamento. Envia um documento a essa empresa, a esse estabelecimento, a este departamento. E já quando estiver longe dos dois, vai usar o pronome demonstrativo aquele. Aqui tem alguns exemplos fáceis para você entender. O primeiro deles aqui, com a primeira pessoa. Este livro que tenho em minha mão. Vamos pegar um livro aqui. Este livro que tenho em minha mão esclarece o assunto. Agora um exemplo com a segunda pessoa. Essa caneta com que escreves, está com você, pertence a mim. E um terceiro exemplo, aquele quadro que vemos na parede é antigo. E por aí você percebe o emprego dos pronomes demonstrativos em seu aspecto espacial. Vamos ver agora os elementos anafóricos e catafóricos. O que seria isso? Uma anáfora é um termo, um elemento de coesão que você utiliza quando algo é mencionado anteriormente no texto. Por exemplo, não consegui passar o recado para o seu pai, pois quando eu voltei, ele. Este termo, ele está sendo remetido para o pai. Vai remeter lá para o pai. Para mim não repetir a palavra pai, seu pai já havia ido embora. Seu pai. Por isso, que as anáforas e as catáforas, elas servem como elementos de coesão. O que é importante o aluno entender? Que a anáfora sempre vai remeter para trás e a catáfora vai remeter para frente, para o futuro, para o passado. E aqui eu também utilizo muito a seguinte relação. Passado, já escrito, algo já escrito, eu posso usar o 2S aqui. O 2S.
que vai aparecer nesse exemplo de baixo, aqui no caso da... Vou pegar um exemplo aqui. No Brasil, a violência cresce cada dia no Brasil. Esse problema. Este exemplo anafórico, ele está remetendo para o problema anterior, passado, algo já mencionado. O aluno também pode associar algo já escrito ao texto. A anáfora sempre vai remeter para trás, para algo já escrito, já mencionado, e dá para entender também como passado. E a catáfora como futuro. Eu utilizo muito aqui a expressão este, e aqui esse. Na primeira situação que nós vimos, era quando as pessoas do discurso, o aspecto espacial, primeira pessoa, segunda pessoa e longe dos dois. Agora a anáfora e a catáfora tem a ver com a produção textual. Algo já escrito, já mencionado na retaguarda, no passado, você vai utilizar o dois S's. Mas tem casos que não é o dois S's. Por exemplo, aqui o pronome ele está substituindo a palavra pai. Mas o pronome ele está remetendo para algo escrito anteriormente. E isso é um exemplo de anáfora. A catáfora, então, que vai remeter para frente. Sempre a catáfora vai remeter para um futuro. Lá estava ela. Não está mencionado para trás. E o ela está dizendo aqui, minha amiga. Eu estou remetendo para frente, para um futuro. Algo ainda não mencionado, ou algo que será mencionado posteriormente. Outro exemplo. No Brasil, o problema é este. Se a flecha vai para a direita, isso aqui é uma catáfora. Catáfora. Remete para frente e para o futuro. E o este, normalmente na escrita, ele sempre remete para um termo que vai ser escrito, a violência. Então, outro exemplo aqui. Aqui são exercícios mistos, tanto de anáfora quanto catáfora. Basta você ver se a flecha vai para a direita ou se ela retorna. No caso de baixo aqui, a violência cresce a cada dia no Brasil. Esse, passado, dois S's, anafórico, remete para a violência. Por isso que nas produções textuais, quando você usa as expressões nesse contexto, sempre isso aqui jamais vai ser o primeiro parágrafo da produção textual. Tem até questões de concursos públicos que pedem para você ordenar A, B, C, D, E. Eles colocam uma construção de redação de parágrafo com 5 parágrafos. E se você souber que o nesse jamais pode ser o primeiro, nesse sentido, esse assunto. Eu não posso começar nenhuma fala, nenhuma palestra, nada com dois S's. Esse assunto. Porque o esse é anafórico, remete para trás. Eu não posso pegar o microfone numa palestra e começar assim. Esse assunto. Eu não posso utilizar, em nenhum caso, o nesse, o esse, como início de parágrafo. Não pode ir aqui. A partir do segundo já pode. Nesse sentido, nesse contexto. E aqui está bem claro, esse problema. Então, o que o aluno tem que cuidar? Ele não pode confundir as situações dos pronomes demonstrativos. A situação espacial, a situação temporal, a situação de elemento de coesão, sendo anáfora ou catáfora, e ainda vem uma outra situação, alusão a termos precedentes. Aqui embaixo, o último exemplo, a mim só interessa isto. No momento que eu deixo essa frase só assim, isto, eu preciso falar o futuro, o que me interessa, eu preciso remeter para frente. A catáfora, algo mencionado posteriormente. Então, no momento que eu falo isto, só me interessa isto, eu tenho que mencionar. O que é isto? Realizar os meus ideais. Agora, na frase posterior, está escrito de forma diferente, realizar os meus ideais, isso me interessa, agora vai para trás. Então, indo para trás, isso aqui é uma anáfora. Anáfora
Remetendo para frente, isso aqui é uma catáfora. Catáfora. Nos elementos, nas questões de concurso público, cai assim, o termo anafórico, o elemento anafórico, o elemento catafórico. Pode cair também como interpretação de texto. A quem se refere o pronome isso, o elemento anafórico isso? Se refere a realizar os meus ideais. A quem se refere o elemento catafórico isto? Realizar os meus ideais. A quem se refere este elemento anafórico? Isso aqui também é uma anáfora. Remeteu para trás, anáfora, se refere ao pai. A quem se refere esse termo catafórico, porque remete para frente? A minha amiga. Esta parte aqui pode cair também na interpretação de texto. Agora vamos ver o uso dos pronomes demonstrativos em relação ao aspecto temporal. Presente, passado, futuro próximos e também um passado distante. Quando eu estou querendo me referir a um presente, a um tempo presente, eu vou utilizar o este, esta, isto ou demais flexões. Eu quero me referir ao dia de hoje. Este dia está especial. Eu quero me referir à semana atual. Esta semana vou estudar mais. Eu quero me referir ao ano presente. Este ano vou passar num concurso público. Então tem uns exemplos aqui, ó. Este ano eu passo no vestibular. Esta semana farei o trabalho. Quando o tempo é presente, então, eu utilizo o pronome demonstrativo com o te, este, esta, isto ou demais flexões. Mas quando eu quero me referir a um passado ou futuro próximo, eu já vou usar o 2S, ó. Passado, você pode associar aqui, passado 2S, tempo, aspecto temporal. Não é anáfora, nem catáfora, nem aquele aspecto espacial, primeira pessoa, segunda pessoa. Esse dia será inesquecível. Será, é um futuro próximo. Este verbo aqui indica que é um futuro próximo. Esse dia será inesquecível. Já o esse dia foi inesquecível, é um passado próximo. Então, esse dia foi. Agora, se eu quero me referir a algo muito distante, eu vou usar aquele ano, naquele ano ou demais variações. Lembram-se daquele dia, enquanto fora especial? Naquele tempo, dizia Jesus. É um passado muito distante. Então, são pequenos detalhes que você tem que cuidar. Já vimos o aspecto espacial, primeira pessoa, segunda pessoa, distante dos dois. Vimos os termos anafóricos e catafóricos. E agora estamos vendo o uso dos pronomes em relação ao aspecto temporal, que também é bem simples. E vamos ver agora uma outra situação. Por fim, agora vamos ver a situação em relação à alusão a termos precedentes. Eu coloquei um esqueminha aqui para facilitar o entendimento. Quando eu tenho 3 termos, ou quando eu tiver 2 termos, vai ter 2 situações. A grande maioria é apenas com 2, o A e o C. Quando tiver 2 termos apenas relacionados, por exemplo aqui, ó, professores e alunos. Aqui eu tenho 2 termos apenas. Eu tenho o termo professores e eu tenho o termo alunos. Sempre quando tiver 2 vai ser o A e o C. Então aqui vou botar um branco também para o caso de 2 termos, o A e o C apenas. O último termo mencionado é o este e o primeiro é aquele. Então sempre que algo se referir a 2, esse aqui sempre vai ser este e variações, e esse aqui aquele. É o que vai acontecer em seguida. Professores e alunos precisavam entrar em um acordo. Estes remete para alunos. Estes queriam o adiamento das provas. E aqueles permaneciam irredutíveis. Aqueles, no caso, são os professores. Esta aula também vale para interpretação de texto. Mas a ordem é sempre essa. 2 termos apenas empregados, este, aquele. Mas quando tiver 3, como no exemplo de baixo, professores, alunos e pais. Agora eu tenho 3 termos, A, B e o C. Sempre aqui você pode associar com o início da aula.
primeira pessoa, segunda pessoa, longe dos dois. Voltando para trás, aqui sempre a primeira pessoa, segunda pessoa, longe dos dois. Então, este, esse e aquele. Na sequência, como está aqui, indo para a esquerda, né? Este, esse e aquele. Não importa a ordem que estiver empregado aqui, se aqui começa com aqueles, o aqueles sempre será o primeiro termo enunciado, que no caso são os professores. Então, seguindo neste segundo exemplo aqui. Professores, alunos e pais estavam em reunião. Estes vai remeter para os pais. Estes mantiveram-se atentos. Esses, a segunda pessoa, os alunos. E, por fim, aqueles vai remeter a professores. Explicava o projeto a ser desenvolvido na escola. Muito utilizado isso aqui na produção textual. Mais exemplos abaixo. As palavras afetuosas e os ditos irônicos são como as flores e os espinhos. Aqui tem uma comparação. As palavras afetuosas são as flores. Os ditos irônicos são os espinhos. Então vai remeter para lá. Aquelas é sempre da direita para a esquerda, nesse sentido, a distante. Então aquelas é a mais distante, aquelas vai remeter para flores. Aquelas perfumam e estes ferem. O estes vai remeter exatamente para os espinhos. Numa análise mais geral, os espinhos também são os ditos irônicos. E as flores, que remetem àquelas, também são as palavras afetuosas. Aula muito interessante e muito importante para a interpretação de texto. E o penúltimo exemplo, a ternura não embarga a descrição, nem esta diminui aquela. Então nós temos aqui dois casos, ternura. O primeiro dito sempre vai ser aqueles, isso você pode decorar. E o segundo pronunciado sempre vai ser este. Quando tem dois, é este o padrão, né? Aquele o primeiro enunciado e este o segundo enunciado. O que vem aqui então? Nem esta, que é a descrição, diminui aquela, que é a ternura. E o último exemplo. Porém, de que serve a piedade sem a caridade? O primeiro dito é piedade e o segundo é a caridade. Aqui eu já posso decorar, gente. O nome é esse mesmo, decorar. Isso aqui remete para aquele, isso aqui é o este. Aí vai vir na sequência, ou antes. Pode aquela, que é a piedade, existir sem esta, que é a caridade? Então, muito cuidado, pessoal, com esta aula. São 4 situações diferentes. O aluno que quiser, ele pode continuar seus estudos e pesquisar, e também vai encontrar mais coisas além disso aqui. E esta aula você vai utilizar não só para concursos públicos, como também para a sua escrita ao longo da sua vida.